As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos. Acelerando com você. Clínica Santa Ana. Especializada em cuidar de você. Satex Têxtil. Distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora a gente inicia mais um programa, infelizmente trazendo um tom muito triste, conforme foi durante todo o dia para a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, e não é para menos. Hoje, Santa Cruz perdeu uma das suas lideranças, o Fernando Aragão, ele que estava pré-candidato para as eleições desse ano, mas foram 5 mandatos no Poder Legislativo e uma história que vem de berço, a família Aragão, que foi uma das famílias que desbravaram Santa Cruz do Capibaribe lá no início, através do Raimundo Aragão. Nós vamos, durante todo o programa de hoje, ter um conteúdo muito especial em relação à história do Fernando Aragão. Vamos trazer também as informações de como foi esse dia, muito ruim, esse dia terrível. Então hoje teremos, um conteúdo muito especial voltado para isso, para esse assunto. Comigo está o Ralf. Boa noite, Ralf. Boa noite, Ney. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes e todos os internautas. Luciano Bezerra. Boa noite, Ney. Boa noite, Ralf. E a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Turitama FM e plataformas digitais. Manassés, não sei se já está conectado, certo? Mas ele vai participar com a gente também, tá ok? Manassés, boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Luciano, Ralf e todos os santacruzenses e demais cidades circunvizinhas. Pois é, a gente começa o programa hoje com um tom muito diferente do que normalmente a gente faz, Vamos relembrar aqui, inclusive, trechos, partes das entrevistas, nos momentos, inclusive, felizes que o Fernando esteve aqui conosco nesse estúdio há cerca de 2 meses atrás. Muita coisa que vamos trazer, muito conteúdo que vamos trazer nesse programa de hoje. Vou trazer aqui um resumo sobre a história de Fernando Aragão. Em seguida a gente comenta um pouquinho sobre tudo o que aconteceu hoje, enfim, o legado, a marca, a história que fica. José Fernando Arruda Aragão nasceu em 1 de fevereiro de 1951. Filho do casal Alcindo Bezerra Aragão e Maria Helena Aragão e sobrinho de Raimundo Aragão, o primeiro prefeito eleito, pode adiantar, do município. Fernando residiu em Santa Cruz até 1959. Quando se mudou para Santa Cruz, passou a residir na Rua Grande, a atual Avenida Padre Zuzinha. Passou também pela Rua dos Currais e Rua do Pátio. Estudou no antigo ginásio, o atual Colégio Ivone Gonçalves, na Avenida 29 de Dezembro. No início da década de 1980, abriu um comércio e decidiu ingressar na vida pública, trabalhando como militante na eleição de 1982. Já em 1986, iniciou viagens ao Recife em busca do então governador do estado, Miguel Arraes de Alencar, com o objetivo de trazer benefícios para o município. Em 1988, Fernando conseguiu, pela primeira vez, se eleger como vereador pelo MDB. Em 1992, ele foi eleito vereador mais bem votado do município naquele pleito. 4 anos depois, ele foi candidato a vice-prefeito na chapa ao lado do Padre Bianchi, porém acabou sendo derrotado na eleição por Hernando Silvestre. Em 2000, fez uma campanha para prefeito, pode ir mudando as fotos aqui, na terceira via, mas não obteve êxito. Nas eleições seguintes, ele conseguiu retornar à Câmara de Vereadores. No ano de 2016, Fernando Aragão disputou o pleito. Foi derrotado por Edson Vieira, com a diferença de apenas 914 votos.
Para as eleições desse ano de 2020, Fernando assumiu a presidência do Partido Progressista e era pré-candidato a prefeito em Santa Cruz. Ele teve 5 mandatos de vereador, nos anos de 1988, 1993, 2009 e 2013. 2 deles, 2009 e 2011, ele alcançou a presidência da Câmara de Vereadores. Fernando era casado com Ivone desde 1975, a dona Ivone, com a qual teve os 3 filhos, Fábio, Felipe e Simone. Bom, essa é a história do Fernando Aragão e a gente começa, né, aqui com os nossos parceiros, né, de todos os dias aqui nesse programa, dividindo um pouco, né, desse momento, né, mas sempre tendo em mente aí que vai ficar uma história, vai ficar um legado muito bonito. Ralf. Olha, Ney, o Fernando Aragão ele deixa um legado importante para toda Santa Cruz do Capibaribe. Fernando acaba, Luciano, de uma vez por toda dessa história que o sistema é bruto e o sistema corrompe. Fernando foi político durante 35 anos e nada, absolutamente nada manchou as suas mãos limpas. Ele deixa um legado de seriedade, um legado de um homem que não venceu uma eleição, a última, porque não quis pegar o que não conseguia pagar. Ele deixa o legado de que se pode fazer na política com seriedade. A perspectiva de vitória, Ney, vai muito da cabeça de quem está olhando, da ótica de quem está olhando. Ser vitorioso é ganhar uma eleição, ou ser vitorioso é quando você partir e deixar um legado, um traço do tamanho que deixou Fernando hoje. De todas as bocas, de todas as escritas, se dizer das pessoas que eram aliadas, das que não eram, das que votavam, das que não votavam nele, se dizer, era um homem de bem, um homem honrado. Então a ótica da vitória, ela depende muito de quem vê. Que vitória tão bonita, que vitória tão linda Fernando teve, quando ele parte para a eternidade e deixa a imagem de um homem que tinha no seu maior objetivo trabalhar para uma cidade e trabalhar com muita honestidade. Desde que ingressou na política, Fernando era um homem sério, rosto sisudo, mas o coração gigante. Eu sinto muita dó de quem só conheceu o Fernando da cara fechada. Eu conheci o Fernando, Ney, Luciano, Manassés, do sorriso fácil. O cara que, quando o esporte perdia, que a gente ia mexer com ele, a gente arrancava boas gargalhadas das nossas malas, das nossas brincadeiras, do nosso companheirismo. Fernando é um amigo que deixa uma lacuna gigante, gigante. Fernando não só deixa uma lacuna na política que não vai conseguir ser preenchida por ninguém, como ele deixa também um legado de muita amizade. Durante todo o dia, as manifestações foram nesse sentido. Partiu um homem de bem, partiu um homem do povo. Deixou aqui entre nós uma saudade daquele homem que era guerreiro. Mas eu tenho certeza que Deus não perdeu o controle da situação. Nós não perdemos Fernando para a Covid. Deus só chamou ele para ele ficar um pouco mais perto. Ralf, como acho que você fez uma síntese aí muito bonita da pessoa do Fernando, um resumo de quem era o Fernando, não apenas o Fernando Aragão que muitos conheciam da política, mas um outro Fernando, um Fernando que realmente, quando estava em rodas de conversa, um Fernando
de um riso fácil, né? O Fernando Aragão, que quando a gente vê o testemunho dos seus filhos, como foi hoje no discurso que o Fábio homenageava o seu pai na despedida, retratava quem era o Fernando pai. O Fernando que, pelas homenagens em que a gente viu durante todo o dia, principalmente nas redes sociais, demonstrava o Fernando que, apesar das pessoas terem muitos posicionamentos, às vezes diferentes do ponto de vista político, mas que renderam as suas homenagens a esse Fernando. O Fernando que era aquele testemunhado por Dona Ivone, quando falava sempre de forma muito romântica, inclusive em relação a ele, demonstrava que era o Fernando esposo. O Fernando que, como foi retratado agora na narrativa, quando Ney trouxe do seu histórico, do homem público que amava a sua cidade. Então essa é a síntese de um homem que marcou realmente a nossa cidade. A história de Santa Cruz do Capibaribe se confunde com a história do Fernando Aragão, que deixa um grande vazio do exemplo que foi o nosso amigo Fernando Aragão. Manassés. Hoje amanheceu mais pobre. Mais pobre porque perdeu alguém que realmente amava a sua terra. Fernando, quem conhecia a história de Fernando, desde as eleições mais antigas, eu era criança quando Fernando foi pela primeira vez candidato aqui em Santa Cruz. E a gente percebia, desde ali, ele sempre teve uma proximidade com meu pai, ele era muito amigo de meu pai, foram amigos desde a infância, e sempre que eu vi eles se encontrando, né, ou ele, às vezes eles, e Augusto ou Dr. Neves, que eram 3 pessoas que sempre naquela época andavam sempre em minha casa. E Fernando era uma pessoa que você via no olhar dele, na fala dele, um amor por essa terra. Fernando Aragão era um homem apaixonado por Santa Cruz do Capibaribe. Por isso que hoje pela manhã, quando eu acordei e soube da notícia, logo entrei em contato com o Ney Lima para saber se realmente era verdade. E foi Ney que me confirmou, e aquilo foi como um baque na minha alma, porque é difícil quando a gente percebe que não perdeu apenas Dona Ivone, não perdeu apenas Fábio, Felipe e Simone, e os demais familiares, mas perdeu a cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Por que não dizer também perdeu a política? Porque Fernando era um homem que, se por um lado ele era um homem que sabia fazer amizades, levar essas amizades pela vida. Eu lembro, Ney, que quando esses 2 meses atrás, quando terminamos aquela entrevista com ele aí, lá fora, a gente desceu do edifício, lá fora eu liguei para meu pai, eu disse, olha, vou passar aqui para ele. Ele falou com o papai, riu bastante, conversava ali durante uns 5 ou 6 minutos, não sei. Mas você percebia a espontaneidade de um homem que era humano, mas um humano extremamente apaixonado pela sua família, mas apaixonado também pela sua terra. Deixa um grande legado, deixa uma história, e o que a gente espera é que, seja lá quem for gerir a cidade nos próximos 4 anos, ou as gerações futuras de administradores, que, muito embora não tenham Fernando como uma referência, porque ele não chegou a ser prefeito da nossa cidade, morreu esperando esse sonho se concretizar, mas que ele seja um exemplo do ponto de vista da seriedade, do compromisso, do amor por sua terra, da paixão por fazer política com seriedade. Num tempo em que a gente fala tanto sobre a desonestidade dos homens públicos, em Fernando a gente encontrava uma luz no meio das trevas da desonestidade. A gente encontrava alguém que tinha cuidado com o dinheiro público e que se foi para a eternidade sem que deixasse qualquer vestígio de uma mácula como homem público, como vereador, como líder de um partido. Foi sempre alguém que sempre, com todas as suas forças, tentou transferir da melhor forma em ações concretas o amor pela sua terra. É só olhar, porque de repente, a gente está falando para uma geração bem mais jovem, ou pessoas que migraram de outras cidades para Santa Cruz. Mas falar por exemplo, de energia na zona rural de Santa Cruz do Capibaribe, sem falar de Fernando Aragão, não há como falar. Foi alguém que lutou.
lutou muito por sua terra, desde a época de Arraiz, quando Arraiz volta do exílio. Fernando ali se une, ali ao lado também, não podemos deixar de dizer, Zé Augusto, era uma dupla que caminhou junto naquela época e que fez história. Fernando fez história. Se foi para a eternidade, vai deixar um vácuo que é impossível de ser preenchido. Esperamos que quem for gerir essa cidade, inclusive o atual gestor, que se inspire na pessoa séria que sempre foi o Fernando Aragão. Pois não, Ralf. O microfone embaixo aí, acho que está desligado. O Fernando foi tão grande, o Fernando foi uma figura tão gigante, tão marcante, que estou aqui do meu lado, o Luciano Bezerra, que foi vereador na nossa cidade e foi companheiro de Fernando na legislatura. E o primeiro discurso de Luciano, depois das eleições, foi um discurso em homenagem a Fernando. A frase de Luciano, como adversário político, porque quem convive com Luciano e quem convivia com Fernando e Dona Ivone sabe o carinho que eles têm um pelo outro, que Luciano tinha com o seu Fernando e com Dona Ivone também. O Luciano usa uma frase que entra para a história política de Santa Cruz, que abre aspas para o Luciano Bezerra: o Fernando Aragão caiu de pé. Eu vou chamar um intervalo rápido, certo? Só 30 segundos. E na volta a gente conta um pouco como foi esse dia, né? Esse dia muito ruim em Santa Cruz. Vamos trazer aí um trecho do pronunciamento do Fábio Aragão, filho de Fernando, em frente ao cemitério, ali enquanto os minutos que antecediam o sepultamento do corpo de seu pai. Vamos para o intervalo e a gente já volta. A loja O Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a loja O Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 99423 1153. Siga o Instagram, @O Boticário Santa Cruz. O Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor, tem beleza. Muito bem, vamos trazer então um trecho. Pode adiantar aqui o TP, Igor, imagens da... Eu não sei se a gente tem aí na ordem, né? A chegada do corpo do Fernando a Santa Cruz, né? Na ordem cronológica. Ser dessa forma. Algumas pessoas colocaram nas redes sociais críticas em relação ao procedimento, dizendo que houve velório. Não houve velório, né? Esse foi um cortejo com carro fechado e esse carro ele ficou na frente do cemitério e aquele momento que houve ali, o caixão permaneceu dentro do carro, né? Só para deixar claro aqui. Pode avançar agora para outro vídeo, certo? Temos aqui trechos das imagens do que foi acontecendo hoje pela manhã. Ney, acho que é importante destacar de que o Fernando, Ralf, ele morreu com as complicações da Covid, né? Quando o Fernando morreu, ele já não tinha mais a doença, ele não estava mais transmitindo ela, mas as complicações pulmonares que a Covid trouxe foi o que levou, infelizmente, à morte do Fernando. E como o Ney bem destacou, é uma doença, Ralf, que ela é uma doença muito triste, porque a gente observa que nesse momento os filhos de Fernando puderam se despedir dele, mas a gente percebia claramente que havia um desejo de olhar Fernando pela última vez e não era possível pelo protocolo neste momento, mas que os filhos de Fernando tiveram contato com o Fernando há alguns dias atrás, porque o Fernando, infelizmente, teve que passar por esse processo
de ser entubado, e nesse momento há um processo de inconsciência de quem fica entubado, que dificultou e com certeza ampliou as dores dos seus familiares. Vamos trazer agora um trecho do depoimento do Fábio Aragão lá no cemitério, certo? Ali no momento em que foi feito as últimas homenagens ao Fernando Aragão. Vamos acompanhar. E aí eu me lembrei daquela passagem, daquela história que tem, Despegadas na Areia, que quando, na maior dificuldade, a pessoa olha para trás e diz: por que só tem 2 pegadas? Por que o senhor não estava ao meu lado? E Jesus Cristo diz: é porque nos momentos mais difíceis da sua vida eu estava te carregando no colo. Jesus Cristo carregou o meu pai no colo. Jesus Cristo carregou os meus irmãos e está nos carregando agora. Ele é quem dá força para que a gente passe por tudo isso. Mas nós precisamos nos alertar. Essas pandemias, essas catástrofes que estão acontecendo, isso não é por acaso. O Senhor Jesus está muito perto de voltar. E nós precisamos nos apegar a Ele. Nós precisamos crer nele e dedicar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. O que me consola é saber que meu pai teve um encontro com Jesus Cristo e que um dia, na manhã da ressurreição, eu vou abraçá-lo e escutar a voz dele como eu queria. Não foi possível agora. Deus me disse não agora. Mas eu sei que o que ele tem preparado para mim, para minha família e para o meu pai é muito melhor do que eu posso imaginar. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus o privilégio que eu tive na minha vida de conviver 41 anos com um homem íntegro, honesto, trabalhador, que me ensinou tudo que eu sei. Luciano, você que acompanhou inclusive comigo aqui, eu não sei se o Ralf estava acompanhando a live, né, no momento, mas o que é que ficou dessa fala aí? Primeiro, Ney, registrar que não foi fácil hoje acompanhar a cobertura desse cortejo fúnebre do Fernando. Né? Foi um momento difícil e a gente chega a se emocionar. Mas a fala do Fábio, nesse momento de homenagem, nesse momento de despedida, ela é uma frase, Ralf, muito forte, porque ela resume uma característica do Fernando, né, da honestidade do Fernando, uma pessoa correta. E o Fábio, um pouco mais adiante nesse discurso, ele diz uma frase muito forte, que é quando ele diz que por muitas vezes chegou em casa e viu o pai dele dormindo no sofá. E que quando ele chegava e viu o pai dele dormindo no sofá, é porque o pai dele era uma pessoa de consciência leve, uma pessoa que não tinha amarras, uma pessoa honesta, e é por isso que ele tinha essa tranquilidade de pegar no sono com facilidade, porque era uma pessoa que não tinha peso de consciência dos atos que praticava. Então, foram momentos fortes, né? Essas falas do Fábio, na verdade, momentos que realmente ficarão marcados na história. A fala do Fábio Aragão, ele traz justamente a experiência de quem está passando por um momento muito dolorido, de um momento de grande atribulação, mas só o Evangelho pode ser antagonista desse jeito, com paz no seu coração. É a fala de quem tem serenidade, que tem fé, que a esperança é que um dia nós vamos nos encontrar em Cristo Jesus. Ele cita, ao longo da sua fala, um trecho bíblico que calha muito bem com todo o momento que Fernando passou nos últimos dias. Existia, Ney, a perspectiva lógica, inclusive por conta dos últimos números das últimas eleições, que Fernando era um forte candidato nessa eleição. E ele cita o exemplo de Moisés, que avista a terra prometida e Deus diz que ele não vai entrar na terra prometida. E ali Moisés apenas vê. E Fernando partiu hoje e, como disse bem o Manassés, nós não vamos ter a experiência
se seria um bom gestor ou não, mas o legado que deixa, principalmente para quem faz política, como também bem disse o Manassés, é esse, o legado que dá para fazer diferente. E o discurso do Fábio foi um discurso muito emocionado, mas ele foi assentado na Bíblia, pautado na Bíblia e na serenidade que só o Divino Espírito Santo consegue dar num momento como esse. Manassés. Não foi fácil acompanhar, Ney, a transmissão. E eu acredito que não apenas acompanhar a transmissão, mas especialmente fazer esse plantão ao vivo hoje pela manhã, durante a chegada do corpo do Fernando. Eu acompanhei desde aquele início até o final da transmissão, e eu vi que em alguns momentos Luciano teve que se retirar um pouco ali, você tentava se conter, porque realmente foi muito difícil. A imagem ali que marca muito é a imagem da Simone ali chegando junto do carro da funerária, porque eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis do enfrentamento dessa doença, que quando se perde alguém, você não tem o contato. Claro que ali já não, entenda, é uma visão nesse sentido, a alma já não está mais ali, é só o corpo, mas é com o corpo que a gente convive, é o corpo que a gente abraça, é o corpo que a gente cheira. Então, tudo isso tem todo um simbolismo de amor e de apego. E como foi difícil ver essas imagens hoje e acompanhar todo o cortejo, e eu parabenizo, Ney, pela sua transmissão, e sempre dizer para as pessoas, olha, fique em casa, nós estamos transmitindo, não é para fazer audiência, mas é para que você consiga, de sua casa, acompanhar o cortejo sem que haja aglomeração. E a finalização ali, em frente ao cemitério, com a palavra do filho dele, do Fábio, foi muito forte. E aí eu volto a frisar o que o Ralf também já falou ainda agora, como foi uma palavra que transmitiu paz. A palavra do Fábio não transmitiu desespero, não transmitiu ausência de esperança, nem transmitiu angústia. Transmitiu a mensagem de um filho e de uma família que está com muita saudade, mas ao mesmo tempo que estão felizes pelo presente que Deus deu, que foi o fato deles terem convivido durante tanto tempo com o Fernando Aragão. Foi a mensagem dele, especialmente quando ele citou Ralf, Luciano e Ney, o texto de Jó, né? Eu acho que a frase ali do Jó, ela encerrou tão bem, como diz assim, olha, Deus nos deu Fernando, Deus nos deu o papai, Deus nos deu o marido de Ivone, e Deus agora resolveu levá-lo. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Eu penso que foi uma palavra que trouxe conforto, que trouxe alento para todos aqueles que sentem a dor da perda do Fernando, porque a maior dor, eu sei que os amigos sentem a dor, Ralf, que era um amigo, alguém que era muito próximo de Fernando, sente a dor, mas a intensidade dessa dor, que é indescritível, só sabe realmente ali a família que estava sempre junto, que acordava com o Fernando, que almoçava, que tomava café, que viajava, que discutia as coisas do dia a dia. Essa família, Dona Ivone e os filhos, é que vão realmente sentir a dor durante toda a vida. A ausência vai ficar, mas uma coisa é certa. Ali na palavra do Fábio estava a presença do Santo Espírito de Deus, dizendo assim, olha, eu estou aqui para consolar e para confortar. Nós preparamos alguns materiais para esse programa, tivemos inclusive a ajuda do Everton Moura, né, nos materiais relacionados à campanha política. Vamos trazer um que rodamos inclusive durante a transmissão de hoje pela manhã, momentos da eleição de 2016, com o Fernando Aragão candidato a prefeito.
Santa Cruz do Capibaribe! Outro vídeo também que nós veiculamos hoje, né, no momento da transmissão ao vivo ali de tudo que estava acontecendo, foi um VT de Natal, que foi feito no Natal passado, de 2019, né, Fernando com o neto dele falando sobre a cidade. Vamos acompanhar. Vovô, o que é a esperança? A esperança, meu filho, é o que sustenta a nossa vida. Quando você tem esperança, você sonha mais alto. Você imagina aquilo que você quer, como por exemplo a nossa cidade. Fazer com que ela tenha mais vida, para que ela tenha mais condições, que as pessoas se sintam bem. É ter a certeza que você pode acreditar nas pessoas, que um dia as coisas vão melhorar. A esperança é sonhar que tudo isso pode ser realizado. É ter a certeza que a gente um dia vai estar numa vida bem melhor do que essa. Isso é que é esperança, filho. A caminhada não é fácil, mas é necessário. Que possamos renovar as nossas forças e acreditar em dias melhores. Um Feliz Natal e um ano novo de muita esperança. Nós vamos trazer agora alguns trechos, né? Trechos inclusive até quebrando um pouco todo esse peso, né? desse momento ruim que a cidade inteira está passando. Mas trechos da entrevista que o Fernando Aragão deu aqui no dia 5 de junho. O Igor Araújo preparou alguns momentos dessa entrevista. Vamos acompanhar. Verdadeiro ou falso que se Fernando não tiver sucesso agora nessa eleição, não disputará mais nenhuma eleição? Veja, aí direi com toda tranquilidade. Eu vou vencer as eleições. Aí o senhor pode ficar quietinho que nós vamos vencer as eleições. O povo diz. O povo diz, eu sei. Nem mexi. Depois que ele disse fique quietinho, eu nem mexi. E rosado. Deixa eu lhe dizer. Quando ele disse fique quietinho, o seu quietinho é um perigo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Olhe para a tela ali. Ali. Veja que coisa quieta. Rosa e rosinha. Mais quieto do que aqui. Tem três, o rosa, rosinha e rosão. Isso é branco. Tem três. E florzinha ali do lado. Nós vamos, se Deus quiser, com a graça de Deus, com a vontade do povo, né, que a gente está enxergando e vendo, nós vamos vencer as eleições de Santa Cruz do Capibaribe. E, logicamente, que se tudo correr bem, como eu espero, e o povo de Santa Cruz e tudo, lógico que nós vamos, né, se estiver tudo bem, se eu estiver bem de saúde, estiver bem de cabeça, se estiver bom uma série de coisas, nós vamos para uma reeleição. Então, a minha eu quero fechar, a minha eu vou fechar. Fernando, eu vou fazer uma pergunta. Ele hoje está provocador. Provocador. Deu um livro da pior é a sugestão, mandar tu ficar quieto. É isso. Mandou ficar quieto, calado não. O povo que eu tenho a cara feia. Eu vou fazer o quê? O senhor já se entregou logo, não vai ser comigo. Só tinha duas pessoas que eu dizia que eu não tinha cara feia. Que era minha mãe e minha mulher que tinha altura há 50 anos. O resto não disse que eu tinha a cara feia. Eu vou fazer o quê? Por isso que eu não vou discutir comigo, né? Eu vou fazer o quê, né? Ele respondeu, não vou mudar, não. E devo lhe dizer, viu, no tempo que eu era garoto, que a gente vivia aqui com aquelas belas festas, na festa de setembro, eu era um dos grandes namoradores de Santa Cruz. Me acharam que eu fiquei com a cara feia. Dona Ivone é mentira, Dona Ivone. É verdadeiro ou falso, Dona Ivone, que ele hoje não dorme em casa. Olha, minha caminhão não deixa por nada nesse mundo. Não, Dona Ivone.
Tá aí, né? A gente está relembrando, trazendo aqui alguns momentos, né, momentos recentes, momentos mais do passado, relacionados à trajetória do Fernando Aragão. Mais um vídeo. A entrevista dele nesse dia foi simplesmente... Ele estava diferente. Estava né? diferente. Mais leve. solto, mais leve. A entrevista foi perfeita. Ele foi cirúrgico em todas as respostas. Até a gente brincou aqui. Depois, não sei se vocês lembram, né? Tentamos pegar o homem de todo jeito, mas não deu realmente. E ele ficou mexendo com a gente aqui, porque sabia que tinha feito realmente uma grande entrevista, que tinha passado, Manassés, a mensagem que ele queria passar com muita capacidade para a população de Santa Cruz. Então, essas imagens aí mostram a leveza que o Fernando estava nesse momento que ele estava vivendo. Então, foi uma entrevista que realmente essa vai ficar guardada dentro do meu coração. E a última entrevista que Fernando concedeu a gente, Ney, sem uma entrevista que ele e a gente riu desse jeito, se divertiu desse jeito, brincou desse jeito, se confraternizou desse jeito, realmente ficar guardado no coração, porque é uma das coisas que eu vou levar. Essa entrevista com esse ar, com esse tom. Esse ano de 2020, ele esteve realmente de uma forma diferente, porque foi um ano de choques políticos no cenário, né, no cenário todo, mas que ele conduziu, né, de uma forma mais tranquila do que quando o grupo político, por exemplo, estava todo com ele. Né? Deu para perceber isso, sem choque, né? Não houve nesses últimos meses. Demonstrou nessa entrevista, desse momento, que é como se Fernando tivesse chegado no topo, Ralf, ali da liderança de tudo, né? Ele, como você bem colocou, estava afiadíssimo, né? Tava solto, ele sempre tinha essa forma de se referir quando referia alguém ali para dar aquele carão, né? O senhor fique aí no seu cantinho. Esse tipo de comportamento, Fernando, realmente vai deixar saudade. E assim foi também, como você bem lembrou, Ralf, eu tive a experiência de passar uma legislatura com o Fernando ali na Câmara de Vereadores. E esse era o comportamento dele também, um comportamento, eu vou usar até o termo de um paizão lá, porque quando ele falava com a autoridade, com a experiência de quem tinha muitos anos ali, de que conhecia a estrutura administrativa, e foram muitos ensinamentos, e realmente Fernando vai deixar um vazio enorme na política de Santa Cruz. Eu tinha Manassés, eu tinha uma brincadeira com ele, eu e o Tenório, sabe? Que quando a gente estava fazendo uma mala, e a gente sempre compartilhava desses momentos, tanto eu como o Tenório, o Romenick, todos vocês, eu dizia, o Tenório perguntava, Ralf, e um homem desse chegando na prefeitura numa segunda de manhã? Aí eu, para mexer com ele, eu dizia, ele já tem a cara abusada, imagina chegando numa prefeitura numa segunda de manhã. E aí ele mandava eu e Tenório ser homem, deixar de ser caba safado, e era aquela diversão toda, porque realmente é aquilo que eu falei na primeira fala, sabe, Luciano? Perdeu quem só conheceu o Fernando sisudo e político. Uma das coisas que a gente comentava aí ao final, não sei se você lembra, Ralf, foi que não parecia uma entrevista de um pré-candidato a prefeito, numa disputa tão acirrada como estava, inclusive, dentro do próprio grupo. Eu conversei com você sobre a leveza que ele teve durante toda a entrevista, que a gente, como entrevistadores, a gente tenta realmente trazer a informação, tenta, como o próprio nome diz, imprensar mesmo o entrevistado, para a gente extrair dele o máximo que a gente pode. E o Fernando, ele estava leve. Eu, sinceramente, de várias entrevistas que nós fizemos aí, já com pré-candidatos, com prefeitos dessa e de outras cidades, eu não vi um momento do início ao fim de tanta leveza numa entrevista como foi aquela com o Fernando Aragão. Vamos trazer agora um outro vídeo editado pelo Everton Moura, com trechos também da eleição contagiante, que foi a eleição de 2016.
história e procure essa história, porque graças a Deus eu temo a Deus e honro aquilo que meu pai me ensinou, que foi ser um homem honesto, um homem sério, um homem que ama o seu povo e que quer trabalhar para o seu povo. Santa Cruz do Capibaribe, não vou sair daqui, eu vou mudar Santa Cruz do Capibaribe. Tá aí, nosso agradecimento ao Everton Moura. Nós recebemos um material também do Marcelo Santa Cruz sobre a eleição em que acho que é a eleição do padre Bianchi, que o Fernando foi vice. Infelizmente, nós não tivemos condições de fazer as conversões, porque estava em DVD, tá certo? Mas vamos, muito provavelmente, em outro momento, trazer esse conteúdo. De qualquer forma, ficar aqui o agradecimento ao Marcelo Santa Cruz. Uma nota que nós recebemos do pastor Mauro, ele começa a nota com a seguinte frase: um amigo de infância. Morávamos na rua por trás do Itaú, antigamente Rua das Garagens. Na época de São João, eu ficava ao lado dele, vendo ele soltar fogos com seu pai, que seu pai trazia de Caruaru. Na adolescência fomos grandes amigos e na juventude também. Lembro do momento em que enviei para ele o hino Por Toda a Minha Vida, cantado por Aguinaldo Timóteo. Ele chorou com a letra. Cantor que nós éramos fãs na juventude. Um homem honesto e um amigo sincero. Deixou um grande legado para todos nós de Santa Cruz do Capibaribe. Deixo à família meus sinceros votos de pesar e que o Consolador, Espírito Santo, console o coração de vocês profundamente. Pastor Mauro, chamado de Baú, né? Baú na juventude, por Parurá, e apelido carinhoso que chamávamos Fernando Aragão. Esse é o apelido carinhoso que chamávamos o Fernando. Finaliza a nota, então, o pastor Mauro, né? A nota que nós recebemos aqui. Eu vou trazer aqui um trecho agora da entrevista. Está pronta de Fábio? Tá? Vamos trazer, então, trecho da entrevista do Fábio Aragão, filho de Fernando. Nós tivemos essa entrevista na última terça-feira aqui nesse estúdio, né? O Fábio veio aqui, falou sobre as recordações do seu pai, ao saber que aliás, as recomendações, né, que o Fernando passou, ao saber que seria entubado. Vamos trazer então um trecho dessa entrevista. Qual foi, Fábio, digamos assim, a reação do seu pai quando chegou a notícia que seria necessário ele ser entubado? Ele deu alguma orientação? Disse, olha, já que eu vou ficar inconsciente durante alguns dias, quanto a isso, decida dessa forma. Teve algum encaminhamento, Fábio, em algum sentido, seja profissional ou mesmo político? E como foi psicologicamente para ele, naquele momento que eu sei que vocês estavam juntos, receber essa notícia de que seria necessário a intubação? Ele ficou muito apreensivo. Ele não queria. Ele era uma coisa que acho que é normal do ser humano, né? Você sabe da gravidade da doença. Todo mundo que tá acompanhando os jornais sabe da gravidade da doença. E aí quando ele soube que ele ia para a UTI, ele ficou muito apreensivo, ele ficou nervoso, né? Ele ficou emocionado e ele disse à minha mãe que ele deu algumas recomendações e ele disse: diga a Fábio que se eu demorar, ele cuide das coisas, ele assuma essa questão. Eu acho que da coordenação política, né? De passar as informações, de estar junto com as pessoas, de fazer as reuniões.
como eu sou o coordenador político, ele disse, olha, se eu demorar, diga a Fábio que assuma, que vá resolvendo essas questões. E é o que eu estou tentando fazer, apesar da minha limitação, às vezes um pouco emocional, né? A gente tem dia que, apesar da nossa fé, apesar de tudo, a gente é ser humano e tem dia que a gente está um pouquinho contrito, tem dia que é mais difícil, mas dentro dessas limitações eu estou tentando deixar tudo prontinho para quando o papai voltar, as coisas já estejam bem encaminhadas e ele possa aí assumir o seu lugar e continuar a campanha vitoriosa, né? Que a gente espera que dê tudo certo e ele vá conquistar aí essa vitória importante para o povo de Santa Cruz. Um outro trecho dessa entrevista, que foi na terça-feira, antes de ontem, o Ralf perguntou a Fábio a primeira coisa que ele diria ao seu pai, ao Fernando, se ele acordasse do coma. Vamos acompanhar. Eu queria, agora num momento muito especial, que o médico liga para Fábio, olha, Fernando Aragão acordou. O que é a primeira coisa que você vai dizer para o Fernando, Fábio? Ralf, eu nem sei, cara, eu não sei. Eu queria muito não falar, eu queria ouvir ele, sabe? Eu queria muito ouvir ele, ouvir a voz dele, falar qualquer coisa, né? E sabe, eu tenho sonhado com isso. Teve o Dia dos Pais e eu senti muito assim, na hora do almoço eu estava olhando para meus filhos, estava minha esposa, eu, meus filhos, e eu disse, poxa, como eu queria ouvir a voz do meu pai agora, como eu queria ligar para ele e ele dizer, oi filho, e aí a gente conversar um pouquinho. Então assim, eu queria ouvir ele, eu não sei o que é que eu vou dizer a ele, eu quero abraçar ele, beijar ele e ouvir, eu queria ouvir a voz dele muito, isso é que eu queria fazer. O que eu vou dizer a ele eu não sei, eu sinceramente, eu tenho tanta coisa para falar com ele que vai ter que ser horas e horas de conversa para a gente colocar os assuntos em dia. Mas eu queria ouvir. E na questão política, a gente pode conversar o que vocês quiserem. Assim. Eu só nessa questão do candidato, que eu acho que assim, ele... É forte, né? A entrevista. E no final do cortejo, hoje ali, com o corpo ali na frente do cemitério, o Fábio lembrou do que disse, lembrou dessa entrevista, quando ele falou que vai ouvir o seu pai na eternidade, né? Foi uma das frases que ele utilizou ali no discurso feito hoje, né? Enfim, é muito, muito forte para a gente também participar de tudo isso. É um programa muito, muito difícil de fazer. Hoje, nesse estúdio, nós não teremos hoje a apresentação do programa Moda Center no ar, só avisando aqui. A gente está chegando ao finalzinho, nós temos um material, alguns minutinhos aqui no final, tá certo? Muito especial para a gente fechar o programa. Antes eu me despeço já do Ralf, Luciano Bezerra e Manassés. Lembrou uma frase daí que eu disse à época, em 2016, me referindo à eleição, de que se a derrota representar sua queda, Fernando caiu de pé. E hoje, Ralf, eu digo que o Fernando ele não foi vencido pela Covid, porque quem tem o legado e quem tem a história de Fernando será sempre lembrado como um vencedor. Guerreiro Fernando Aragão, vai com Deus. Você combateu o bom combate, encerrou a carreira, guardou a fé. Vai ficar os ensinamentos para todos nós. Vai com Deus, Fernando. Que Fernando Aragão continue sendo um exemplo de gente humana que ama Santa Cruz do Cabibari. Vai com Deus, Fernando. Para finalizar, eu peço que você que nos assistiu até agora e que orou durante tanto tempo pela recuperação do Fernando, que ore pela sua família. Né? Ore para que Deus conforte essa família tão próxima, tão junta, tão unida que sempre foi a família do Fernando. Eu disse aqui na transmissão hoje, Fernando não chegava próximo a um filho sem beijá-lo. São gestos, né, que vão ficar na nossa mente enquanto espectadores, mas eles que viveram tudo isso passam por um drama muito pesado. Então, orem pela família do Fernando Aragão, esse é o pedido que a gente deixa. E vai ficar na história aquilo que o Fernando quis. Nós recebemos hoje um áudio de WhatsApp enviado de Fernando Aragão para o seu filho. E ele fala, né,
do que gostaria que acontecesse quando ele partisse. A gente encerra esse programa, então, com imagens e com esse áudio. Boa noite, voltaremos amanhã. Que Deus nos ajude a trilhar essa viagem no trem até um dia quando ele achar que devemos fazer parte dele, né? Mas espero poder deixar saudades também. Eu acho que isso que é importante, deixar bons momentos de alegria, de satisfação àqueles que a gente ama e aquelas pessoas que a gente gosta. Um cheirão bem grande, viu, filha? Que Deus nos ajude. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.